aí, pessoal, hoje a gente vai fazer uma análise completa da Vale, usando uma metodologia bem parecida com a de profissionais do mercado. Mas, um aviso importante. Tudo que vamos ver aqui é parte de um cenário hipotético, puramente para fins educativos, combinado? Então, vamos direto ao que interessa. Pensa só nesse cenário. A gente está lá no finalzinho de fevereiro de 2026. O mercado brasileiro está um foguete, com o Ibovespa rompendo a marca dos 190 mil pontos. E no meio desse otimismo todo, a Vale, uma das gigantes da nossa bolsa, está ali, cotada a quase R$ 90. E aí vem a pergunta que não quer calar. Depois de uma valorização dessas, será que ainda tem fôlego para subir mais? Ainda vale a pena comprar? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, pista por pista. Vamos começar pela base de tudo, a nossa primeira pista, a operação. A chave para entender o valor da Vale está na capacidade dela de produzir. E olha, ela atingiu um patamar realmente impressionante. O número é esse aqui: 336 milhões de toneladas de minério de ferro produzidas só em 2025. Para a gente ter uma ideia, esse é o maior volume que a empresa entrega desde 2018. Mostra uma força operacional totalmente recuperada. E o que dá peso a esse número não é só o dado em si, mas as palavras do próprio CEO da Vale, o Gustavo Pimenta. Essa citação, que a gente tirou direto da teleconferência de resultados, dá uma autoridade enorme para a nossa primeira pista. É a confirmação vinda de dentro. E não é só produzir mais, é produzir melhor e mais barato. O custo caixa da empresa, o famoso C1, caiu para $21,30 por tonelada. Na prática, isso quer dizer o quê? Margens mais gordas e uma empresa muito mais resiliente, que consegue se dar bem mesmo que o preço do minério dê uma balançada. Certo, agora vamos para a nossa segunda pista. Como é que essa força toda na operação se reflete nos números? A saúde financeira da Vale melhorou e muito. E o resultado está estampado aqui. O EBITDA pro forma, que é um bom termômetro da geração de caixa, bateu a marca impressionante de $4,8 bilhões só no último trimestre de 2025. É um baita salto de 17% em relação ao ano anterior. Agora, atenção num ponto crucial. Quem olhou só o lucro líquido da empresa pode ter se assustado com uma queda. Mas calma, isso não foi dinheiro queimado. Foi uma baixa contábil estratégica, uma verdadeira limpeza de balanço em alguns ativos de níquel. Basicamente, a gestão arrumou a casa para começar 2026 com tudo mais organizado e transparente. E vamos avançar para a nossa terceira pista, que talvez seja uma das mais importantes. Durante anos, uma nuvem de incerteza de risco ASG pairou sobre a Vale. Mas, gente, esse cenário mudou da água para o vinho. O ano de 2025 foi um verdadeiro ponto de virada. A empresa zerou o número de barragens no nível máximo de emergência. Além disso, saiu o acordo definitivo de Mariana, que, apesar de bilionário, tirou um peso jurídico enorme das costas da empresa. E o melhor, a projeção é de gastar $1,5 bilhão a menos com reparações em 2026. A lógica aqui é bem simples. Com menos risco no radar e menos despesas obrigatórias pela frente, sobra muito mais dinheiro livre no caixa da empresa. E esse dinheiro pode ser usado para investir, para crescer e, claro, para distribuir os acionistas. Ok, com todas essas pistas reunidas, chegou o momento da verdade. Vamos juntar tudo isso e calcular qual seria um preço justo para a ação da Vale. Mas com um detalhe, usando um olhar específico de quem investe aqui no Brasil. E aqui está a pergunta que muda o jogo. Um analista em Nova York ou em Londres usa uma taxa de juros global, mas e para a gente? Qual é o custo real de oportunidade e de risco para investir nosso dinheiro aqui? Para responder a isso, a gente monta a conta com as premissas da nossa realidade. A gente usa a taxa Selic como ponto de partida e um fator de risco do mercado. Juntando tudo, a gente chega no que o pessoal chama de WACC, o custo de capital da empresa. E o número final é 13,4%. Esse é o nosso WACC em reais. E é aqui que a nossa análise se diferencia da maioria que a gente vê por aí, principalmente as de bancos estrangeiros. A gente está colocando na conta a realidade da nossa Selic e do famoso Risco Brasil, que é o que realmente importa para quem investe aqui. E quando a gente aplica esse custo de capital no nosso modelo, o veredito é este, um preço-alvo de R$ 104,20 para os próximos 12 meses. Isso representa um potencial de alta de 17% sobre o preço de hoje. E tem mais, um bônus. Essa conta nem está incluindo os dividendos. A projeção é um dividend yield de 10% por ano.
é um retorno adicional que vai direto para o bolso do acionista. Mas como a gente sabe, o futuro é cheio de surpresas. Nenhuma análise séria pode ignorar os riscos. Então, vamos dar uma olhada no que pode acontecer tanto num cenário ruim quanto num cenário muito bom. Num cenário de estresse, com a China dando uma freada brusca, nosso modelo aponta para um preço de R$ 82. Por outro lado, se tudo der certo num cenário bem otimista, o papel poderia buscar os R$ 121. Isso dá uma boa noção do campo de jogo, da relação entre risco e retorno. Então, para amarrar tudo, estamos falando de uma empresa que parece estar sendo negociada com desconto em relação às suas concorrentes globais, é uma verdadeira máquina de gerar caixa, com uma projeção forte de dividendos, o grande risco do passado, o ISD, foi drasticamente reduzido e, de quebra, ainda serve como uma proteção dolarizada dentro da carteira. A nossa análise aponta um caminho bem positivo, mas a pergunta final que fica para a gente refletir é: será que o mercado vai reconhecer todo esse valor e levar a ação para casa dos 3 dígitos ainda no primeiro semestre de 2026? A discussão, com certeza, continua.